Salve, salve galera, na área com o primeiro boletim da semana no canal Detetive Vascaínos. E vamos que vamos, que o ano tá acabando, mas no Vasco as notícias não param. E antes da gente prosseguir, não esqueça do seu like aí embaixo desse vídeo, de compartilhar o conteúdo com seus amigos em grupos de zap e chamar cada vez mais inscritos para se associarem a este projeto. Valeu demais, hein galera? Bom, e hoje foi dia de apresentação do novo técnico no Vasco, Maurício Barbieri. Uma apresentação marcada pela sinceridade, uma certa dose de cautela e paciência aos torcedores, mas com otimismo de reerguer o Vasco no futebol brasileiro. E aqui vamos destacar os principais trechos da ambição do Barbieri à frente do Vasco e todo o planejamento que almeja para o time competir em igualdade de condições com os demais a partir de 2023. Tem também informações sobre chegadas e alvos que ainda seguem na mira. Vou desenrolar isso aqui tudinho para você, portanto fique ligadinho comigo até o final e vamos em frente. Buscar o protagonismo. Esse é o maior objetivo do Vasco a partir de 2023. E para o novo técnico Maurício Barbieri, não é diferente. Escolhido pela 777 para comandar um time dentro das quatro linhas, o Barbieri foi finalmente apresentado hoje e pôde colocar em pratos limpos tudo que pensa sobre essa chance na sua carreira e o que o torcedor do Vasco pode esperar pela frente. Em sua coletiva realizada no início da tarde no CT Moacir Barbosa, o novo treinador vascaíno apresentava um semblante tranquilo e, através de um discurso consciente, fez questão de deixar claro o longo processo de reconstrução. Mas antes disso, o Barbieri exaltou essa oportunidade de fazer parte desse momento do clube, citou alguns dos fatores que influenciaram sua decisão de abraçar esse projeto e qual a metodologia que ele pretende implementar em sua equipe. Confira aí. É um privilégio estar aqui, uma satisfação enorme poder estar participando e contribuindo com a história de um clube enorme, um clube que, na minha opinião, e acredito que a torcida compartilha comigo, tem uma das histórias mais bonitas do esporte brasileiro, pela forma como se constituiu, como foi construído e como se comportou em momentos difíceis, vamos colocar dessa maneira. Primeiro eu queria dizer que mais um dos fatores que pesou para a minha decisão de estar aqui hoje é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicado, especialmente jogando em São Januário. E eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida que para mim tem um peso importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube e estar representando esses torcedores, para mim também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, eu estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo, e isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido, e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. E eu encaro nesse momento como o maior desafio da minha carreira, não tenho receio nenhum de falar isso. Eu acho que o próximo desafio sempre é o mais importante, porque é aquele que se mostra presente. E eu encaro esse desafio agora de estar à frente do Vasco como o maior desafio da minha carreira. É o desafio mais importante que eu tenho no momento. Vou me dedicar e fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance para construir, para ajudar a reconstruir essa equipe, esse time, e para poder trazer alegrias para o torcedor, para poder fazer com que ele tenha menos sofrimento e que a gente consiga construir uma caminhada todos juntos. Pois é, como eu estava falando, o Maurício Barbieri usou a coletiva de imprensa para passar uma mensagem aos torcedores de que será necessário ter paciência para ver o clube subir de patamar no futebol brasileiro. Mais de uma vez, o Barbieri reforçou que o momento é de reconstrução, pois o time ainda está dando seus primeiros passos como SAF e tem um caminho longo para montar um elenco competitivo para disputar as principais competições
dessa próxima temporada. Até por isso, vê o Vasco largando atrás dos rivais cariocas para o ano de 2023. Mas apesar disso, ele está projetando o fim da gangorra de sofrimento em relação ao Vasco, que fez questão de explicar detalhadamente o que será feito em termos de planejamento para atingir esses principais objetivos. Ouça aí. A ideia agora, ir trocando isso com o Paulo, trocando isso com todo mundo, com o próprio Abel, é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento. Para isso, nós todos precisamos do apoio do torcedor, que o torcedor entenda esse momento de reconstrução, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, que é algo que eu não posso oferecer um tempo específico, eu não posso dizer se vai levar 15, 20, 30 ou 40 dias. Isso vai depender do processo, isso vai depender da dinâmica com que a gente vai conseguir imprimir no dia a dia, mas a ideia é que a partir do momento que a gente consiga essa base, a gente passe a ser extremamente competitivo, passe a ter os resultados com consistência. A gente está entendendo, como o Paulo frisou bastante, que a pré-temporada de fato começa em janeiro. Então, na verdade, agora esse é um primeiro momento em que eu vou estar tendo contato com o elenco de jogadores, vou estar, enfim, passando um pouquinho das minhas ideias e vou tentar construir com eles nessa fase inicial uma maneira de jogar, uma forma de jogar. Isso nunca parte só exclusivamente do treinador, né? Tem uma participação dos jogadores nisso e a gente vai ver como isso casa. Você falou a questão da gente estar saindo na frente dos rivais e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento, nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento, todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento, nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados. A gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada. Então a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso. Na coletiva, entre outras coisas, o Barbieri exaltou bastante a contratação do Abel Braga, que o influenciou diretamente a fechar com o Vasco. Falou sobre a diferença que existe entre trabalhar em um clube associativo e um clube empresa, destacando que nas SAFs você tem um respeito maior no processo e no planejamento, e menos interferência, né, do que em clubes associativos. Minimizou o fato de estar chegando ao Vasco com uma certa desconfiança dos torcedores, que se dividiram quanto à sua contratação, né? Ele disse que está aceitando bem o fato de não ser unanimidade entre os vascaínos. E, por fim, falou sobre a utilização da base, que precisa ser valorizada, e a montagem do elenco. O Barbieri disse que está participando ativamente do processo, mas não quis se aprofundar quando questionado sobre nomes específicos. Obviamente, está dando sim e não em relação a alguns nomes que estavam na mira do Vasco. Talvez por isso a montagem esteja demorando um pouquinho mais, pois antes o Vasco não tinha um treinador e optou por sondar, analisar e deixar alguns nomes em stand-by até a chegada do técnico. E você, o que achou dessa coletiva do Barbieri, hein? Ao meu ver, ele tocou a real para a situação, né? E bateu muito nessa tecla dos processos que precisam ser respeitados, né? Acho que poderiam, né, ter explorado mais as perguntas ao treinador em relação ao planejamento do time, preparação e entendimento com a comissão técnica, enfim, esses processos todos. Mas é isso aí que temos para hoje. Deixa aí seu comentário sobre a coletiva do Barbieri. Bom, e hoje também foi dia de representação no Vasco, dos jogadores, né? Os atletas vão passar nessa semana por exames médicos e físicos para que possam dar prosseguimento à preparação visando 2023. Lembrando que o Vasco vai treinar no CT Moacir Barbosa até meados de janeiro e no dia 14 embarca para os Estados Unidos, onde vai disputar amistosos contra River Plate e Inter de Miami, na Flórida. Em relação aos reforços, o clube já tem assegurado alguns nomes, como os dos volantes Júnior Urso
e Patrick De Luca e trabalha nos bastidores para acertar os detalhes burocráticos envolvendo a documentação do atacante Pedro Raul com o Kashima Reysol. Ele está contratado. A princípio, o Vasco deve desembolsar cerca de 2 milhões de dólares pela contratação do vice-artilheiro do Brasileirão, né? Cerca de 10 milhões e 500 mil reais, mais ou menos. O contrato deve ser de 3 anos. Isso tudo está sendo alinhado para os anúncios ocorrerem em breve. O jogador já está no Rio e realiza exames médicos. E aí, o que achou dessas 3 contratações que serão anunciadas, hein? Ficou de bom tamanho ou esperava mais? Comente aí. Bom, mas o Vasco trabalha em outras frentes para poder encorpar ainda mais o elenco. O clube segue em tratativas com outros jogadores. Por hora, tudo em sigilo, mas alguns nomes começam a aparecer, como foi o caso do atacante colombiano Diego Valois, do Talheres da Argentina. Bahia, Vasco e Bayern de Munique da Alemanha e mais uma equipe da Liga MLS tem interesse no atleta. Especula-se que o Vasco tenha feito uma proposta de cerca de 2 milhões de dólares. O Talheres pede algo acima de 8 milhões. E se depender do presidente do clube argentino, não será uma negociação assim tão fácil, hein? Hoje pela tarde mantive um contato com Andrés Fassi, presidente do Talheres, e perguntado se tinha alguma previsão de quando seria escolhida a melhor proposta para negociar o jogador. Veja aí o que ele me respondeu. Não há pressa. Valois fica em Talheres até que um clube pague o que vale. É o melhor atacante do futebol argentino. Faltam 50 dias de mercado. Haja valorização, hein, meus amigos? Bom, e no meio disso, o Vasco vem recebendo também oferecimentos, como o que aconteceu com o meia atacante Vina do Ceará. O jogador foi oferecido e o empresário do atleta confirmou a informação que há essa possibilidade de acerto. Falei hoje à tarde com o André Cury e ele me disse que já conversaram sobre o tema e o jogador pode acertar sim. Não quis entrar em detalhes se as tratativas estavam avançadas ou se o Vasco ainda analisava as condições. Fato é que o jogador tem contrato até o final de 2024 com o Ceará, um salário bastante elevado para os padrões do clube que acabou sendo rebaixado e com isso vem sendo uma opção de mercado. Não consegui falar com os dirigentes do Ceará para saber dessa situação, mas sigo apurando, até porque o clube cearense vai querer uma compensação financeira para liberar o atleta. E aí, o Vina caberia no Vasco? Bom, galera, estou colocando um ponto final no boletim do canal Detetive Vascaínos. Em breve estou de volta com mais informações do Vascão e vamos ficar de olho, hein? Porque tá aí para acontecer os tais anúncios dos jogadores contratados do Vasco. Bom, em breve estarei na área novamente. Até lá!